Você já se perguntou, com quem Caim se casou? Se Adão e Eva foram os primeiros pais da humanidade, de onde veio a esposa de Caim? Esse enigma já confundiu gerações inteiras e até hoje levanta debates entre estudiosos, religiosos e até teóricos da conspiração. A Bíblia não deixa esse detalhe em destaque, mas quando lemos com atenção, percebemos que ela dá pistas suficientes para entender a resposta. E o que parece um simples detalhe esconde uma trama maior, que envolve não apenas os filhos de Adão e Eva, mas também as filhas esquecidas, cujos nomes ficaram de fora do texto sagrado. Em Gênesis, Deus cria Adão do pó da terra e Eva de sua costela. Eles formam o primeiro casal humano. No Éden, experimentam a plenitude da criação, mas logo caem em desobediência. Fora do jardim, começam a gerar filhos, entre eles os mais conhecidos, Caim e Abel. Caim torna-se agricultor, Abel, pastor de ovelhas. Ambos oferecem sacrifícios a Deus. Abel entrega o melhor de seu rebanho, Caim leva frutos da terra. Deus aceita o sacrifício de Abel, mas rejeita o de Caim. Ferido pelo orgulho e pela inveja, Caim atrai seu irmão para o campo e o mata. O primeiro assassinato da humanidade. A partir daí, sua história muda radicalmente. Deus o amaldiçoa. Ele se tornaria um fugitivo e errante. No entanto, em meio ao juízo, Deus coloca sobre ele um sinal de proteção para que ninguém o matasse. E Caim parte para a terra de Nod. É lá que a Bíblia registra algo surpreendente. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Gênesis 4, 17. Mas a grande pergunta permanece: quem era essa mulher? No capítulo 5 de Gênesis, verso 4, encontramos uma chave para o mistério. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete 800 anos, e gerou filhos e filhas. Ou seja, além de Caim, Abel e Sete, Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas. É totalmente plausível e biblicamente consistente que a esposa de Caim fosse uma de suas irmãs ou sobrinhas. Hoje isso pode soar estranho, mas no início da humanidade não havia lei que proibisse o casamento entre parentes próximos. Essa proibição só veio muito tempo depois, através da lei de Moisés. Antes disso, tal união era necessária para que a raça humana se multiplicasse. Outro detalhe impressionante é a longevidade dos patriarcas. Adão viveu 930 anos. Sete, 912. Matusalém, o mais famoso, 969 anos. Imagine uma família onde cada casal pudesse gerar dezenas de filhos ao longo de séculos de vida. Rapidamente a terra se enchia de descendentes. Então, o que parece um mistério insolúvel, de onde veio a esposa de Caim, se encaixa de forma natural. Ela era parte da própria linhagem de Adão e Eva. Mas aqui entra um ponto curioso. A Bíblia, em sua narrativa oficial, raramente menciona nomes de filhas. O texto é seletivo, dá destaque a personagens centrais para a história da redenção e não a todos os descendentes. Contudo, em escritos antigos que ficaram de fora do cânon bíblico, como o livro dos Jubileus, aparecem referências aos nomes de algumas dessas mulheres. Ali, a esposa de Caim é chamada de Awan ou Aven, em algumas tradições, e a esposa de Sete é chamada de Azura. Seja como for, mesmo que esses nomes não estejam na Bíblia, eles mostram que a tradição judaica reconhecia que Caim não se casou com alguém desconhecido, mas sim com uma das filhas da primeira geração. Aqui é onde alguns estudiosos mais ousados levantam hipóteses intrigantes. O fato de Caim ter medo de ser morto por outros logo após matar Abel sugere que já existia uma população maior além da família imediata. Mas quem eram essas pessoas? Apenas irmãos e sobrinhos? Ou haveria outros humanos criados por Deus em paralelo que não foram registrados em Gênesis? Essa ideia é rejeitada pela maioria dos teólogos,
mas aparece em algumas tradições e até em especulações modernas. Alguns chegam a relacionar isso com as antigas lendas de povos misteriosos desaparecidos que poderiam ter coexistido com os descendentes de Adão. Seriam eles descendentes esquecidos? Ou talvez a narrativa bíblica, intencionalmente, tenha deixado lacunas para que apenas o essencial fosse preservado. De qualquer forma, o que sabemos com certeza é que Caim construiu uma cidade e deu o nome de seu filho, Enoque. Isso nos mostra que a humanidade estava crescendo rapidamente. E mesmo que não conheçamos o nome de cada filha de Adão e Eva, a Bíblia deixa claro, deles veio toda a humanidade. A esposa de Caim, então, não é um enigma sem solução, mas sim uma peça de um quebra-cabeça maior. A revelação de como Deus, mesmo após o pecado, continuava conduzindo seu plano para a história humana. Quando lemos Gênesis, percebemos que a história da humanidade não segue apenas uma linha, mas se divide em dois caminhos. O caminho de Caim, amaldiçoado após o assassinato de Abel, e o caminho de Sete, considerado um novo começo por Eva após a tragédia. Enquanto Caim constrói uma cidade e dá continuidade a uma linhagem marcada por violência e orgulho, Sete inaugura uma descendência que buscava invocar o nome do Senhor. Em Gênesis, capítulo 4, verso 26, está escrito: "E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor." Aqui vemos uma diferença nítida. A linhagem de Caim constrói impérios humanos, mas sem o temor de Deus. Já a linhagem de Sete é lembrada pela espiritualidade e devoção. Mas onde entram as filhas de Adão e Eva? O texto bíblico menciona em Gênesis capítulo 5, verso 4. "E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas." Essas filhas, embora sem nome na Bíblia, tiveram papéis cruciais. Foram elas que se tornaram esposas e mães da segunda geração da humanidade. E aqui é que muitos estudiosos acreditam que a esposa de Caim foi sua própria irmã, ou até mesmo uma sobrinha. Já em tradições como o Livro dos Jubileus, considerado apócrifo, surgem nomes atribuídos a essas mulheres. Awan ou Avan como esposa de Caim, e Azura como esposa de Sete. Essas menções não fazem parte do cânon bíblico aceito, mas levantam a possibilidade de que antigos judeus guardavam lembranças dessas figuras femininas. Ao longo da Bíblia, o contraste entre as duas linhagens vai ficando mais forte. Da descendência de Caim nasceram guerreiros e construtores de cidades. Entre eles está Lameque, que aparece em Gênesis capítulo 4, versos 23 e 24, como o primeiro homem a se vangloriar de cometer assassinato. Ele representa o espírito de rebeldia e violência que dominou essa linhagem. Já da descendência de Sete vieram homens que buscavam a Deus. Entre eles, Enoque, descrito como alguém que andava com Deus, e Noé, que foi escolhido para sobreviver ao dilúvio. Aqui vemos algo simbólico. Não se trata apenas de genealogia, mas de duas posturas diante de Deus. A linhagem de Caim reflete a humanidade que rejeita o Criador, enquanto a de Sete aponta para aqueles que permanecem fiéis. Mas ainda há um ponto polêmico. Quando Caim teme ser morto por outros, isso indica que já havia uma população maior. Quem eram essas pessoas? Apenas filhos e filhas de Adão e Eva espalhados pela terra. A interpretação mais aceita é que sim, a longevidade dos primeiros homens permitia que muitas gerações nascessem em poucos séculos, criando grandes famílias. Mas alguns teóricos da conspiração levantam outra hipótese. E se Deus tivesse criado outros grupos humanos em paralelo, mas não descritos na Bíblia? Embora a Escritura afirme em Atos capítulo 17, verso 26, que de um só sangue Deus fez toda a humanidade, alguns especulam que poderiam existir civilizações pré-adâmicas ou até mesmo linhas humanas que não foram preservadas no texto sagrado. Essa ideia não tem base bíblica direta,
mas aparece em interpretações apócrifas e até em estudos místicos. Outra linha de especulação conecta a história de Caim e suas descendentes com os povos misteriosos que surgem em Gênesis capítulo 6. Os Nefilins, gigantes nascidos da união entre filhos de Deus e filhas dos homens. Será que algumas dessas filhas esquecidas poderiam ter feito parte desse episódio estranho e sombrio da história? O texto bíblico não confirma, mas essa ligação alimenta teorias de que a linhagem de Caim já estava abrindo caminho para práticas distorcidas, alianças corrompidas e uma espiritualidade afastada do Criador. Não podemos esquecer que naquela época a expectativa de vida era quase milenar. Adão viveu 930 anos, Sete 912, Matusalém 969. Imagine quantos filhos, netos e bisnetos poderiam nascer em séculos de fertilidade. É plausível que em apenas poucas gerações a Terra estivesse povoada por centenas ou até milhares de descendentes diretos de Adão e Eva. Isso elimina o mistério da esposa de Caim. Ela estava entre essas filhas, mesmo que a Bíblia não mencione seus nomes. A história da esposa de Caim e das filhas esquecidas de Adão e Eva nos lembra de algo importante. A Bíblia não busca dar todos os detalhes genealógicos, mas destacar a mensagem espiritual. Caim seguiu um caminho de rebeldia, enquanto Sete representou a busca pela presença de Deus. As mulheres esquecidas, sem nome nas Escrituras, foram essenciais para dar continuidade à humanidade. Mesmo ocultas no texto, elas estavam no centro da história que Deus estava conduzindo. No fim das contas, essa narrativa revela não apenas como a humanidade se multiplicou, mas também como cada escolha molda a direção de uma linhagem inteira. E a Bíblia nos desafia a escolher a linhagem espiritual de Sete, a que invoca o nome do Senhor. Se você gostou dessa reflexão, não esqueça de curtir este vídeo, comentar sua opinião sobre quem poderia ter sido a esposa de Caim e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos bíblicos que revelam os mistérios esquecidos das Escrituras. E lembre-se, como está escrito em Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.